Réplica é um programa com apresentação de Félix Rodrigues. Quinzenalmente, à segunda-feira, 8 da noite, hora Açores. Produção Ratel Web Rádio. Hoje no RWR vou-vos falar um pouco de uma figura extremamente importante da historiografia terceirense e açoriana. Vou falar-vos um pouco de Francisco Ferreira Drummond e começarei por referir um pouco a sua genealogia. E isto porquê? Porque assim verificamos que todos somos primos uns dos outros. Isso é extremamente importante numa sociedade como a nossa, nos dias de hoje, em que as pessoas tendem a agrupar-se por famílias, por etnias, por crenças, por valores. E, se pegarmos na genealogia de algumas pessoas, como por exemplo a de Francisco Ferreira Drummond, percebemos que acabamos de algum modo por estar todos ligados. Esta figura da historiografia terceirense era filho de Tomé Ferreira Drummond e de Rita Cássia, ou também conhecida por Mariana Ormond. O pai era António Ferreira Drummond, que casou com Maria de São João. Por sua vez, António Ferreira Drummond era filho de João Ferreira Drummond, que casou com Maria Ferreira Machado. Aqui entronca na família dos Machados. Família essa que é uma família extremamente importante e antiga, que remonta à tomada do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Por seu lado, Francisco Ferreira Drummond, ascendente de Tomé Ferreira Drummond, era filho de Francisco Ferreira Drummond, também conhecido por Francisco Drummond ao Andrado, que tinha casado com Ana Machado. Por sua vez, Francisco Ferreira Drummond, que tinha o mesmo nome que o historiador, era filho de Sebastião Gato Ferreira, ou Drummond, que tinha casado com Maria Andrade. Por sua vez, era filho de Francisco Ferreira Drummond. Como vê, esses nomes repetem-se porque há uma tendência para deixar para a posteridade o mesmo nome dos nossos ancestrais. A família de Ferreira Drummond não é uma exceção. E conseguimos ir desde Francisco Ferreira Drummond até Francisco de Ferreiroa, que era casado com um violante de Ultra Machado. E já estamos em 1560, nos primórdios do povoamento da Ilha Terceira. Esta figura ímpar da historiografia açoriana tinha variados gostos, nomeadamente o gosto pela música. Música esta que tocava, por outro lado, também era organeiro, também era paleógrafo e político. Por isso, Francisco Ferreira Drummond tinha muitas qualidades difíceis de encontrar no período em que viveu. Ele nasceu em 1796, na Vila de São Sebastião, e morreu em 1858, bastante novo. É uma figura ímpar e por isso mesmo hoje vamos contrapor esta figura a outra figura extremamente importante da cultura mundial, que era o Leopold van Ranke, que nasceu em Berlim em 1795, ou seja, um mês antes de Francisco Ferreira Drummond. Estas duas pessoas acabam por se cruzar na maneira como fazem ciência. Mas como este programa é um programa que pretende confrontar personalidades e trabalhos, é bom conhecermos um pouco da mentalidade dessas pessoas. Ora, Francisco Ferreira Drummond ouvia e tocava música e diz-se que tocava cravo. Por isso, vamos ouvir um trecho de Carlos Seixas, que não é mais do que um dos maiores compositores portugueses do século XVIII e que certamente Francisco Ferreira Drummond conhecia.
programa Réplica, vamos contrapor à figura de Francisco Ferreira Drummond a figura de Leopold van Ranke, que nasceu em Berlim em 1886. E por que contrapor esta figura a Francisco Ferreira Drummond? Porque Leopold van Ranke é considerado o pai da história científica mundial. O que ele defende são coisas aparentemente básicas para o espírito científico atual. Ele diz que a história científica deve consultar fontes primárias, que deve ter-se em conta na análise histórica dos documentos, das cartas, dos diários, as tendências dominantes em cada século. Porque sem estarmos imbuídos do espírito de um determinado século, é muito difícil contarmos a sua história. É exatamente por isso que ele defende um princípio essencial à metodologia da história científica, a que ele chama de empiricismo indiscutível, ou seja, não interessam as opiniões. E esta questão das opiniões é fundamental porque ainda existe hoje em dia determinadas mentalidades que pretendem fazer ciência ouvindo as pessoas e a opinião das pessoas. Há que distinguir aqui claramente duas formas ou dois tipos de fazermos ciência. Uma delas é fazer ciências sociais, tentar perceber o que é que as pessoas pensam e como pensam, e isto dá-nos uma ideia do espírito em que se vive. No entanto, isto não permite fazer ciências naturais, porque não é a democracia que permite verificar que a lei de Newton é válida. As metodologias são completamente distintas e não podemos confundir de modo algum o que se passa num campo do conhecimento ou noutro campo do conhecimento. Leopold van Ranke foi educado em casa porque os pais tinham dinheiro e desde cedo desenvolveu uma grande paixão pelas línguas antigas, especialmente o grego e o latim. Acontece, porém, que nesta réplica de Francisco Ferreira Drummond, também Francisco Ferreira Drummond sabia latim, aprendeu latim e dominava perfeitamente esta língua morta que era fundamental para interpretar documentos antigos. Enquanto que Francisco Ferreira Drummond era católico, Leopold van Ranke era luterano. E isto faz toda a diferença em termos de percepção do mundo, porque quer queiramos, quer não, a religião faz-nos ter uma visão muito concreta do mundo. E a visão concreta do mundo de Leopold van Ranke baseava-se na teologia luterana. Ele mostrou pouco interesse, do ponto de vista mais cultural e histórico, pelos historiadores modernos da sua altura, evidentemente, porque ele dizia que o que eles faziam era uma mera coleção de factos amontoados e que de pouco permitiam interpretar a realidade. Este homem, de facto, é pioneiro na evolução e na construção da história científica, curiosamente, uma metodologia muito próxima daquela que Francisco Ferreira Drummond adota nos Anais da Ilha Terceira. Também Leopold van Ranke gostava de música e essa música era uma música mais erudita e, portanto, sendo de famílias ricas, provavelmente ia a óperas e gostaria certamente de ver os grandes espetáculos que apareciam na Alemanha no século XIX. Se fizermos o mesmo com Leopold van Ranke, como fizemos com Francisco Ferreira Drummond, que é tentar entrar no espírito da época e no pensamento do homem, provavelmente Van Ranke gostaria de Wagner. Wagner estava na moda. Wagner era um sucesso. Wagner era um homem que revolucionava a música. Por isso, certamente, imbuído de um espírito inovador que se transmite transversalmente a todas as áreas de conhecimento, Van Ranke gostaria de Wagner. Vamos então ouvir as Valquírias de Wagner.
Francisco Ferreira Drummond foi político e, como tal, é extremamente importante percebermos a mentalidade do povo deste século. Acontece que a Vila de São Sebastião foi elevada a concelho em 1822 e Francisco Ferreira Drummond foi eleito escrivão dessa Câmara Municipal. Ora, nesse mesmo ano, foi instituído um novo sistema constitucional português e ele acedeu assim ao serviço público e aderiu à corrente liberal que tinha surgido com a Vila Francada em Portugal em 1823. No fundo, quando Francisco Ferreira Drummond volta à Vila de São Sebastião, porque ele tinha um cargo de organeiro na então Vila da Praia, e acede ao cargo de escrivão dos órgãos de secretário da administração do Conselho Municipal, é também designado tabelião. Tabelião era uma figura extremamente importante neste tempo. E, portanto, Francisco Ferreira Drummond acaba por ter uma carreira política e, em 1836, foi eleito presidente da autarquia. Cargo este que exerceu por 3 anos. Os mandatos eram mais longos, mas o que acontece é que, se comparássemos esses mandatos com os mandatos atuais, eles são muito parecidos. Significa que ele não exerceu o mandato por completo. Há aqui algumas coisas que interessa destacar do trabalho que Francisco Ferreira Drummond faz como presidente da autarquia de São Sebastião. Nesse exercício destaca-se a defesa que ele faz pelos interesses da autonomia do Conselho, ou seja, um conceito que só muito mais tarde, após o 25 de Abril, volta a aparecer na política portuguesa, mas acabou vencido na defesa deste conceito e destes interesses autonómicos. O que ele faz de extrema importância é a canalização da água potável para a Vila de São Sebastião, a partir da captação das nascentes do Cabrito, que ainda hoje em dia tem uma importância fulcral no abastecimento de água, tanto a São Sebastião como inclusivamente a Angra do Heroísmo, e também promove o aproveitamento desta água para a moagem, que nessa época é a maior obra hidráulica da Ilha Terceira e a maior dos Açores. Significa isto que, mesmo como político, Francisco Ferreira Drummond deixa uma marca inegável no desenvolvimento da Ilha Terceira, apesar de concentrar todos os seus esforços na autarquia de São Sebastião. Em 1839, foi eleito procurador à Junta-Geral e aí exerceu o cargo como provedor da Santa Casa da Misericórdia durante vários anos e faleceu aos 63 anos incompletos de idade, numa casa que tinha forado da Santa Casa da Misericórdia, que hoje em dia é considerada a Casa de Francisco Ferreira Drummond e onde se encontra atualmente o lar de idosos da freguesia de São Sebastião. Perante isto, interessa perceber como é que era o povo. O povo, de facto, nesta altura, é um povo que tenta adquirir alguns conhecimentos, contrariamente ao passado, e que tenta ter instruções, aprender a ler e a escrever. Curiosamente, depois da Primeira República, as coisas tiveram um rumo muito próximo e regrediram na Segunda República. Por vezes encontramos pessoas de muita idade que sabem ler e escrever e pessoas muito mais novas que não foram à escola. Encontra-se ainda nesta ilha pessoas dessas duas categorias e que têm a ver com a mudança do sistema político. E, portanto, o povo era extremamente influenciado pelas decisões e pela capacidade de execução de algumas obras, de algumas figuras extremamente importantes que na bibliografia científica se chamam de stakeholders, ou seja, os líderes, aqueles que lideram uma comunidade. Essa comunidade estava impregnada de valores religiosos, católicos, com frequência grande de todas as cerimónias religiosas que se verificavam. No entanto, há claras influências
da cultura popular que se vem afirmando ao longo dos tempos na Ilha Terceira e que faz parte disto, por exemplo, a música O Sol Perguntou à Lua, que foi extraída do Cancioneiro da Ilha Terceira em 1952 e que é muito bem cantada por José da Lata. José da Lata acaba por personificar um pouco a mentalidade do século XIX e do povo do século XIX. Por isso vamos ouvir O Sol Perguntou à Lua, na voz do José da Lata, como se tentássemos imbuir do espírito do século XIX, século no qual Francisco Ferreira Drummond viveu. O sol perguntou à lua, o sol, e perguntou à lua quando havia amanhecer, quando havia amanhecer. Perguntou à lua, o sol, e perguntou à lua quando havia amanhecer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. Dos olhos teus à vista, dos olhos teus que vem o sol cá fazer, à vista dos olhos teus que vem o sol cá fazer. Dos olhos teus à vista, dos olhos teus que vem o sol cá fazer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. Leopold van Ranke não foi político, mas viveu num período conturbado politicamente. Ele viveu na Prússia e, no fundo, pertencia ao chamado Império Alemão. O Sacro Império Romano-Germânico existia desde o século VIII depois de Cristo até 1806 e, no fundo, era constituído pelos países que são hoje a Alemanha, a Áustria, a Eslovénia, a República Checa, o oeste da Polónia, os Países Baixos ou a Holanda, o leste da França, a Suíça e parte da Itália. Significa isso que se tratava de facto de um grande império alemão e que estava muito dividido porque as culturas dos povos eram muito diferentes. Enquanto que nos Açores e em Portugal havia uma clara identidade cultural e nitidamente portuguesa pela língua, pela cultura, inclusivamente a música que nos aproxima, na Prússia especialmente, tudo estava muito dividido. É muito difícil perceber o que é que seria
o povo alemão desta altura, se assim quisermos chamar, porque, como acabei de referir, pelos países que faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico eram muito variados, com culturas muito distintas. Logo, colocar-nos no espírito, tal como fizemos com Francisco Ferreira Drummond, no período em que Leopold van Ranke vivia, é algo muito complexo, porque são realidades muito distintas. O povo parecia feliz. No entanto, era um povo muito insatisfeito, um povo que passava dificuldades em alguns lugares, especialmente na Eslovénia, na República Checa, na Polónia. Eram, de facto, as partes mais esquecidas deste império. Todavia, e à semelhança do que acontece com a Ilha Terceira, o folclore dá-nos uma ideia do que possa ser as vivências culturais de um povo. Leopold van Ranke não vive propriamente numa classe média, vive numa classe alta, completamente distinta da classe de Francisco Ferreira Drummond. Se bem que, na altura, poderemos dizer que Francisco Ferreira Drummond pertencia à classe alta terceirense. Mas não é possível comparar esses dois tipos de classe, porque a classe alta alemã era uma classe com uma riqueza extraordinária quando comparada com a riqueza dos nobres falizes da Ilha Terceira. A gente alemã deste império da Prússia era de facto feliz, e isto traduz-se claramente no folclore. Vamos ouvir um pouco do folclore dessa época para percebermos a grande diferença cultural e inclusivamente em termos de ritmo e de uma certa vontade de libertação que o povo alemão tinha na altura, com uma das músicas que todos nós somos capazes de reconhecer como sendo música da Áustria, se bem que é uma música que é transversal a toda a Prússia e que ainda hoje em dia se canta no Oktoberfest da Alemanha, na festa da cerveja, e em Berlim tem-se de facto muitas atuações de músicas desse género folclórica que nos dá uma ideia do que é o folclore alemão desse período. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich seh die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne End. Ich kümmere mich nicht um Verdruss und keinen Streit der Welt, solang auf meinen sicheren Schuss ein Gamsbock runterfällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebiet. Ich hoffe, dass der Herrgott mich und mein Gebiet versteht. Ja, ich bin eine Bergnatur und lieb die Blärmerl heiß, den Eumerausch und Enzian und auch das Edelweiß. Den Jodler und den Zitterklang hör ich fürs Leben gern. Jetzt hört's mir zu, die lieben Leid, jetzt wird's ein Jodler hören.
bin, dann tragt mich hoch hinauf. Begrabt ihr mich im Tal herunter, dann steig ich selber rauf. Und jodle noch aus voller Brust vom Berg ins tiefe Tal, hinaus ins schöne Alpenland zum allerletzten Mal. Continuando com esta réplica, vamos centrar agora um pouco nas capacidades de Francisco Ferreira Drummond relativamente à habilidade que tinha para tocar órgão. Em 1811, tinha ele apenas 15 anos de idade quando se desloca para a Vila da Praia para ocupar uma vaga como organista na igreja matriz daquela vila. A matriz da Praia podia contar com o seu saber fazer e até as forças para desempenhar as tarefas que lhe eram incumbidas. Este cargo de organeiro na matriz da Praia tinha sido ocupado por Ferreira Drummond durante quase 5 décadas. Na véspera do seu falecimento, ele declara em testamento ser de sua vontade que se reze uma missa por alma do padre Francisco José de Andrade, que o apresentou no emprego de organista da Vila da Praia da Vitória, onde, diz ele, sirvo há 47 anos e cujo vencimento se acaba em 2 de março do ano próximo futuro. Para exercício deste cargo, como organista da Matriz da Praia, Francisco Ferreira Drummond recebeu em 1824, como gratificação, 2.700 réis. Ora, esta vaga de organista da Igreja Matriz da Praia pertencia à sua família desde pelo menos o seu avô paterno, que também se chamava Francisco Ferreira Drummond. No fundo, ele herdou o nome completo do avô e também o cargo. Conseguiu, para permanecer nesta vila, alojamento no convento de São Francisco. Ora, Francisco Ferreira Drummond dedicou parte da sua vida a tocar órgão. E para isso necessitava de estudar os músicos contemporâneos. É incontornável ter estudado figuras ímpares deste século, nomeadamente Bach, que era um grande compositor alemão que produziu músicas para órgãos de igreja. Certamente Francisco Ferreira Drummond tocou a música que passaremos de imediato a ouvir.
Até agora centrámos-nos nas pessoas, nas figuras, nas suas personalidades, nomeadamente de Francisco Ferreira de Monte e Leopold van Ranke, e pouco falei da obra. A obra é de facto extensa e por isso nem 50 programas permitiriam falar da obra completa quer de Francisco Ferreira de Monte, quer de Leopold van Ranke. Vou-me centrar apenas numa nota de rodapé, número 51, que se encontra na página 69 do tomo 1, da primeira época, no volume 1, em que Drummond explica o povoamento antigo da Ilha Terceira. Curiosamente, Francisco Ferreira Drummond procura documentos que justificam algumas das lendas ou crenças sobre o povoamento da ilha. Ele não o faz de forma inconsistente, ele tem um espírito crítico e por isso mesmo faz notas de rodapé que são autênticos volumes importantes de interpretação científica na atualidade. Diz ele, numa das notas de rodapé, a que muita gente não atribui qualquer importância, mas que se vem revelar um cimento forte para alterarmos um novo paradigma histórico das ilhas. O que é que ele diz então nessa nota de rodapé número 51? Diz o seguinte: sem dúvida que, achando-se a ilha cerrada de mato bravo e todo o inacessível e impenetrável, não havia lugar a explorar-se o seu interior para logo se examinarem os profundos vestígios que em muitas partes fizeram os carros, do mesmo cintel que os de hoje, e dos quais ainda aparecem rompidas duríssimas pedrarias nos matos altos e outras muitas partes, onde os nossos nonagenários confessem sempre os conheceram, já com admiração de seus pais, que os tinham por obra de remotos séculos. De que fala Ferreira Drummond nessa nota de rodapé? Está a falar das rilheiras que se situam na zona do Cabrito e que ele não acredita que são feitas pelos primeiros povoadores da ilha, porque têm uma profundidade exagerada, porque não havia estradas que ligassem as povoações conhecidas então entre si, muito menos para ligar ao interior da ilha, para ir buscar pedra ou outras coisas do género, porque, de acordo com ele, tudo havia na proximidade. Ele continua dizendo, tendo em conta um depoimento de outubro de 1518, que a ilha estivera muitos anos cerrada de mato bravo, e somente haviam 50 anos se lhe tinham feito 3 caminhos, a que um deles ia por beira-mar à vila de São Sebastião, e outro acima dela para a cidade de Angra, e outro para o mato. Observamos, portanto, que se ainda na dezena de 1500 é que se fez o primeiro caminho para ir ao mato, e provavelmente não para ir buscar lenha ou madeira, porque tudo havia nos mesmos lugares habitados, além de ser muito pequena a povoação e a dificuldade dos caminhos e a distância de 3 léguas ser um gravíssimo obstáculo, o que faz com que essa observação, este facto, seja inexplicável. Ele põe aqui a hipótese de haver povoamentos arcaicos da ilha. Essa hipótese está a ser corroborada por princípios físicos modernos, com análises de carbono 14, que demonstram que essas mesmas rilheiras que Francisco Ferreira Drummond fala não são efetivamente feitas pelos primeiros povoadores. São muito anteriores. Análises de carbono 14 revelaram que essas rilheiras têm mais de 1000 anos, ou seja, pelo menos 5 séculos antes da chegada dos portugueses à ilha. Este paradigma é extremamente importante. Francisco Ferreira Drummond teve a clareza de ver o que os outros não viram durante esses séculos todos. Trata-se de um homem com uma visão singular, com um raciocínio crítico enorme e que a opinião para ele é algo que interessa pouco. Interessa sim a racionalização dos factos. Essa visão é uma visão moderna.
Por isso mesmo, vamos tentar ilustrá-la um pouco com a visão de Lord Huron, com uma música cujo refrão diz mais ou menos o seguinte: eu fiz uma pequena jornada ao desconhecido e voltei de lá mudado. Posso sentir isto na minha carne. Eu lutei com forças que os nossos olhos não podem ver. Significa isto que nós, quando nos deparamos com o desconhecido, ou temos alguma curiosidade em querer esclarecer o desconhecido, ficamos mutados. Então vamos ouvir a música de Lord Huron. Relativamente à obra de Leopold van Ranke, a sua primeira e grande obra intitulava-se História dos Povos Latinos e Germânicos entre 1494 e 1514. Neste trabalho, ele considerou, tal como referi anteriormente, que os historiadores da época não se envolviam no espírito de cada século e que, no fundo, empilhavam factos. Simplesmente afogavam-nos e jogavam-nos estes factos num conjunto de páginas de difícil leitura. O que Leopold van Ranke fez foi a análise, a interpretação e, a partir daí, fez conclusões. No fundo, ele escreveu a obra recorrendo às fontes primárias que tinham sido deixadas de lado pelos historiadores. Também fez uma abordagem filológica para tentar compreender a linguagem dos textos a que recorria. Ou seja, não se tratou de uma obra onde apenas se descreviam documentos. Descreviam-se factos e interpretavam-se à luz daquilo que era o entendimento de Van Ranke do pensamento dominante na época. Posteriormente, ele voltou a escrever grandes obras, depois de se tornar historiador da Casa de Brandemburgo.
em 1841. Era um cargo honorífico que lhe permitia fazer crónicas da corte e ele opunha-se a bajular os governantes. E por isso o que ele fez foi fazer uma história que, de acordo com ele, permitiria julgar o passado, de instruir o presente para o benefício das eras futuras. Por isso, ele achava que a história tinha uma função grandiosa no futuro e o seu único objetivo era meramente mostrar como as coisas realmente aconteciam. Mas é evidente que, à luz deste historicismo, as coisas acontecem sempre de uma determinada perspectiva. Cada pessoa, e isto é recorrente, que conta uma história acrescenta-lhe um ponto. Isso quer dizer que há, de facto, uma abordagem muito pessoal na leitura dos factos históricos. Van Eyck percebeu isto e não queria, de alguma forma, retirar o significado dos acontecimentos. Lutou contra todos os historiadores da época, que entendiam que ele estava a fazer mais do que história. Ele estava, no fundo, a recontar a história. E a partir daí começou a ser esmagado também por uma determinada pressão. A pressão é algo que está presente sempre quando há inovação. Há que vencer a inércia, que está subjacente a um conjunto de ideias arcaicas ou, inclusivamente, a procedimentos. Procedimentos esses que são discutíveis porque põem em causa o trabalho de outros e que deixam as pessoas muito incomodadas com outros trabalhos que põem em causa a metodologia que eles próprios aceitavam como sendo inequivocamente fortes e muito bem construídas. No fundo, mudar o paradigma de ver a história para passarmos a ter uma história mais científica foi semelhante a mudarmos o paradigma da gravidade. Quando passamos da lógica aristotélica para a lógica newtoniana, em que se introduz o conceito de gravidade, há de facto uma grande discussão, porque temos um corte de paradigma. Ou seja, o mundo deixa de ser como era para passar a ser visto de forma completamente diferente do que tinha sido visto à atualidade. Por isso mesmo, e pegando nesta analogia do corte de paradigma com as questões da gravidade, por hoje me despeço neste réplica e voltaremos numa próxima oportunidade. E foi assim o programa de hoje. A Réplica é um programa com a apresentação de Félix Rodrigues. Quinzenalmente, segunda-feira, 8 da noite, hora Açores, uma produção de Ratel Web Rádio.